Carlos Ancelotti faz a convocatória da seleção brasileira, ele convoca 23 jogadores, já temos alterações em relação à última lista que foi montada por Dorival na data FIFA de março, e vamos conversar um pouquinho sobre ausência de Neymar, ausência de Endrick e muito mais. Bom, me chamo Luiz Fernando e criei este canal para te manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da bola, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre seleção brasileira, a primeira convocação feita pelo técnico Carlos Ancelotti, e isso dá logo de cara muita alegria e euforia para os torcedores brasileiros de ter um treinador tão carimbado no mundo do futebol, tão bem conhecido, o treinador com mais títulos de Liga dos Campeões. Venceu recentemente com o Real Madrid e chega com a missão de devolver ao Brasil os títulos, as alegrias, o jogo bonito, em que o Brasil é uma referência. Hoje o Carlos Ancelotti se apresentou ao jornalista, se apresentou ao torcedor brasileiro, e junto com essa apresentação ele trouxe ali algumas respostas interessantes sobre o que ele pensa sobre futebol. E ele também convocou ali, lógico, os mais importantes, né? Os nomes que vão figurar na próxima data FIFA agora de junho, quando a seleção brasileira enfrenta Equador fora de casa e Paraguai em casa. Eu gostaria de dar aqui alguns destaques, né, alguns destaques principais da lista do Ancelotti. Não podemos deixar de destacar o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que foi convocado pela primeira vez. Não é a única estreia. Alexander do Lille, zagueiro, faz uma boa temporada também, um pouquinho fora dos holofotes, mas o Ancelotti aparentemente estava de olho, foi convocado pela primeira vez ali, mas destaque para o goleiro do Corinthians, que faz uma temporada muito boa, terminou o ano de 2024 muito bem e foi lembrado agora pelo Carlito Ancelotti. Também tivemos algumas alterações ali na lista em relação às outras. Tivemos de cara 13 mudanças da última lista que foi montada pelo Dorival em março para agora revelada pelo Carlito Ancelotti, algumas por lesões, algumas por opção técnica, mas, por exemplo, o Casemiro está de volta à seleção brasileira depois de 2 anos, desde 2023 que o Casemiro não é convocado, e depois de voltar muito bem no Manchester United, vice-campeão da Europa League, muito bem ali no clube inglês, ele volta ali, também tem muita confiança do Ancelotti, trabalharam juntos no Real Madrid. Outro que voltou à seleção brasileira e que também tem muito confiança do treinador é o Richarlison, né? Muito tempo fora da seleção, teve problemas psicológicos, teve muitos problemas também extra-campo, lesões também, mas acabou voltando, jogou bem no Tottenham na reta final da Europa League, foi campeão e está de volta, atuou com o treinador no Everton, então tem a confiança do técnico ali para a sequência de seleção brasileira. Alguns nomes que ficaram de fora que chamam muito a atenção: Rodrigo, que pediu para ficar de fora por estar sentindo muito cansaço, inclusive mental. Rodrigo está de fora por opção dele mesmo. O Endrick está de fora, ele teve alguns problemas físicos no final da temporada, mas o Endrick também foi falado pelo Ancelotti na coletiva de que precisa evoluir, de que precisa seguir o caminho de Vini e de de Vini e de Rodrigo para evoluírem, e o Endrick aí está com essa carta do Ancelotti ali, você precisa evoluir, você precisa melhorar, e o Carlos Ancelotti deve convocar ele logo mais. O nome da vez é Neymar, né? Neymar não foi convocado, o Carlos Ancelotti falou na primeira pergunta, assim que ele terminou a sua convocatória, já teve que responder por que o Neymar não foi convocado, e ele falou porque o Neymar acabou de voltar de lesão. Então é muito justificável que o Neymar não esteja nessa primeira lista do Ancelotti, e é justificável também que ele volte a figurar na lista logo logo, porque aqui nós podemos falar sobre muitas coisas do Neymar, o extracampo, que o Santos estava perdendo para o Corinthians, ele estava assistindo a Kings League, e de que muitas vezes parece que ele não tá nada a ver, não está nem aí para o clube, que não é verdade. O Neymar sempre que está em campo, atua bem, se dedica, dá instruções fora do campo, é um jogador que odeia perder, muito competitivo, e o Ancelotti falou sobre isso, falou que conta com o Neymar para o Mundial de 2026, então o Neymar nesse primeiro momento ele estar de fora, significa que ele precisa se recuperar o bom futebol, e não porque o Neymar está jogando mal, é porque ele precisa ter sequência de jogos, lembrando, acabou de voltar de uma lesão, e tem jogado poucas partidas. Se não me falha a memória, o Neymar completou 20 e poucos jogos nos últimos 3 anos, é pouquíssimo para o jogador do nível do Neymar, mas ele em boa fase, deve sim voltar à seleção brasileira. Outros nomes que permeiam a lista ali: Andrei Santos, jogador que foi revelado pelo Vasco, está emprestado pelo Chelsea ao Strasbourg, mas deve voltar ao Chelsea para a disputa do Mundial de Clubes, um bom jogador. O nome que eu senti falta foi o Murilo, zagueiro do Nottingham Forest. Ele foi convocado pelo Dorival na última lista, acabou não atuando bem na sua estreia, mas também, né, estreia na Argentina ali no Monumental contra os Hermanos, uma estreia muito complicada. Mas aí o Ancelotti ele vai ali na bola de segurança, ele coloca o Danilo como zagueiro,
Por que Danilo como zagueiro? Porque tem mais experiência, já tem ali vivência de seleção, e nesse primeiro momento o Ancelotti também não quer causar uma grande revolução. Pelos nomes que ele chamou, ele quis mais trazer aqueles que têm mais confiança, aqueles que já conhecem ali o ambiente, porque ele não pode perder o grupo, tirando um dos capitães ali do elenco, que é o Danilo, e tá tudo bem ele jogar ali como zagueiro, já que Wanderson e Wesley estão nas laterais direita, Carlos Augusto e Alexandro do Flamengo estão na lateral esquerda. Eu não concordo muito com o Alexandro, tá? Eu tenho algumas ressalvas ali ao jogo ofensivo dele. Guilherme Arana, por exemplo, está machucado, por isso não está na lista. É uma baita opção para a lateral esquerda da seleção brasileira. Assim como no gol, temos Alisson, Bento e Hugo Souza. Neste momento, o melhor goleiro brasileiro, na minha opinião, é o Hugo Souza, então vamos ficar atento aí caso role alguma titularidade para o goleiro do Corinthians, não sabemos. No meio de campo também temos ali Gerson, meio-campista do Flamengo, que está jogando muita bola. Temos Joelinton machucado, temos Paquetá, que vive vários problemas, que não foram convocados. Andreas Pereira está de volta, um muito bom nome. Antony está de volta à seleção brasileira, depois de muitos problemas no United, de muitas críticas. Inclusive, o pessoal fazia vídeos do Antony zoando, falando como que ele era bagre. E agora no Betis, fazendo uma grande temporada. O Ancelotti viu de perto ali no futebol espanhol, decidiu dar uma oportunidade novamente para ele. E o Carleton Ancelotti chamando alguns jogadores ali que a gente conhece bem na seleção brasileira. O Richarlison, ele tem alguns momentos bons na seleção. Quem vai lembrar daquele gol que ele faz na Copa do Mundo, que inclusive é eleito o gol da Copa. Tem alguns momentos do Antony, sim. O Savinho não foi convocado dessa vez porque alguns momentos ele foi bem, alguns momentos ele oscilou, mas acredito que esteja no radar. Assim como o Endrick, que não está nessa lista, mas, repito, para o ciclo de Copa do Mundo de 2026, o Endrick deve estar ali na lista. Assim como o Rodrigo, que não está nessa. O Pedro não foi convocado, é um destaque que a gente precisa fazer, é o 9 da seleção brasileira, é o 9 que a gente tem mais perto das características de um jogador perto do gol, parede, que faz pivô, que é bom no cabeceio, que é uma característica que nem o Richarlison e nem mesmo o Matheus Cunha, que foi convocado também, novamente, mas o Pedro está de fora dessa vez, e o Roberto também, que tinha muita expectativa da torcida, principalmente da torcida corintiana, para que ele fosse convocado. Ele acabou tendo uma lesão grave de 2 a 3 meses aí que o Yuri deve ficar fora. Não sabemos se ele estaria nessa lista ou não, provavelmente não. O Ancelotti, ele trouxe alguns jogadores jovens, como o Estevão, como o Andrei Santos, mas ele também apostou na bola de segurança com jogadores experientes, como Casemiro, como Richarlison, como Alisson, Marquinhos, para que ele possa ali ter um pouquinho mais de base sólida para trabalhar, e a partir então das próximas convocações, ele ir adicionando ali jogadores com mais as suas características de jogo. Lembrando que o Ancelotti tem toda a capacidade de fazer a seleção brasileira melhorar, jogar melhor. O Real Madrid do Ancelotti é um time muito camaleão, joga muito de maneiras diferentes, apostando tanto na velocidade do Vini como na qualidade dos seus jogadores de meio campo, como o Bellingham. Então, a capacidade do Ancelotti ali é muito grande, e a tendência é que o Brasil, com tempo, com trabalho, consiga evoluir. Não sabemos se já para uma temporada, para que ano que vem o Brasil chegue muito melhor na Copa do Mundo de 2026 do que foi na última, mas sabemos que com tempo, com trabalho, a seleção brasileira deve voltar a figurar entre as principais seleções do mundo na Copa, e isso é muito importante para a gente, já que o Brasil tem passado por muitos vexames, muitas humilhações, más sensações nas Copas do Mundo, desde a última que venceu em 2002, o Brasil já está mais de 20 anos sem vencer. Vamos ver se com o Carleton Ancelotti renova-se aí essas esperanças. A intenção da contratação de um técnico como o Ancelotti é dar ao torcedor brasileiro essa esperança novamente, e ele deixou esse recado pro torcedor, na entrevista. Ele falou: pode confiar, confia na seleção, apoie, porque a seleção vai precisar de todo o apoio, mas eu acredito que isso não vai faltar, porque o Carlo Ancelotti, ele devolve à seleção brasileira essa expectativa de assistir novamente o jogo e esperar algo pela seleção brasileira. Temos jogadores em boa fase, Vinícius Júnior, o Rafinha, que tem sido convocado direto, e temos jogadores aí que podem resolver, que podem ser decisivos. O próprio Neymar, quando voltar a atuar com mais frequência e com mais regularidade. O Brasil tem sim muita capacidade, muito talento, muita pólvora para fazer mal aos seus adversários. E aí, o que você achou da primeira convocação de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira? Comenta aqui nos comentários. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva neste canal para você se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da bola. A qualquer momento que tiver outra informação, estou de volta. Tchau, até o nosso próximo vídeo.